Olá, seguidores. Hoje nós vamos falar de um problema que vocês já devem ter visto. Quem tem veículo Volkswagen, né, com esse motor EA111, é muito comum um escorrimento de óleo aqui através da vedação da tampa por onde abastece o óleo. Esse caso aqui, o motor está bem limpo, quer dizer, o cofre está tudo limpinho e tal, porque nós fizemos um serviço no pino de pistão. Tem um outro vídeo que fala sobre isso. E aí o que que acontece? Foi limpo, né? Todo o corpo aqui do cabeçote, o alojamento das velas e tudo mais. Mas normalmente isso aqui vai vazando e aí a poeira do ar junta e faz uma meleca danada, inclusive nos cabos de vela, nos dois primeiros cabos de vela e no próprio cabeçote, nessa parte como um todo. Bom, é claro que não é esperado que o motor transpire por aí. Ele tem outras formas, né, de transpiração para alívio de pressão interna, que não é através da tampa do cabeçote. O que, que acontece é que elas vão perdendo eficiência por causa do calor, a borracha que é feita delas vai perdendo eficiência por causa do calor, né? E aí vai acontecendo isso. Para entender o problema, eu vou tirar a tampa aqui e mostrar. Isso daqui é uma borracha, tá? Isso aqui é uma borracha. E ela vai perdendo eficiência, vai ficando inclusive com o formato do próprio bocal aqui. Bom, para resolver isso, existem alguns caminhos. Ou você fica de tempos em tempos trocando a tampa que tem uma aparência nova, não tem nada de errado quando você olha para a tampa, por uma novíssima, cuja borracha ainda não está viciada, e aí depois de um tempo, com o calor, isso vai voltar a acontecer. Ou você busca alguma solução alternativa que não corra risco de prejudicar nada no motor, você não pode deixar nada cair aqui dentro, né? E que faça a vedação complementar. Pensando nisso, eu vou mostrar para vocês coisas simples que pode ser feita em casa, né, para resolver essa questão. Ah, mas qual a importância disso? É só sujeira? Não, não é só sujeira. O nível do óleo, por causa dessa evaporação, vai baixando, né? Isso se dá principalmente, dependendo do uso do veículo. Quem usa o carro em rodovia, por exemplo, o motor costuma trabalhar em um giro constante um pouco mais alto. E isso faz com que aumente o turbilhonamento dentro do motor, né? E aí é o que acontece mais, por exemplo. E faz com que diminua o nível do óleo. E se você considerar 10.000 quilômetros, diminui consideravelmente o nível do óleo. Você perde pelo menos meio litro de óleo só nessa brincadeira, por incrível que pareça. Então, a cada 10.000 quilômetros. Então, eu vou mostrar aqui caminhos que podem ser feitos, alternativas para esse pequeno defeito de uso mesmo. Não é uma característica da borracha, a forma que ela é pensada, a forma que a tampa é feita. Aqui eu tenho duas alternativas de vedação. Uma delas eu já usei em outro carro, né? Como vocês podem ver aqui, o cortezinho feito. Você tem que fazer um corte como se fosse um biscoito, né? Você corta aqui e corta o meio para ele caber direitinho nesse formato aqui, né? E isso aqui é uma placa de EVA, ó, placa de EVA, você compra em papelaria. No caso aqui, ele é um EVA acho que de 2 milímetros. Eu tenho essas placas porque às vezes você precisa fazer uma vedação numa lanterna, alguma vedação especial, então é sempre bom ter isso. Mas dessa vez eu vou querer buscar uma outra solução com vocês. Por quê? Porque o que eu verifiquei aqui desse EVA, ele não é eficiente em relação à resistência do calor. E aí eu tive que fazer uma segunda adaptação no outro que eu tinha feito, porque a parte que tocava no bocal do motor ficou ok. Mas a parte que ficava livre, porque vocês viram no desenho ali que o formato não é um aro perfeito, a parte que ficava livre recebia muito vapor e ela começou a amolecer e quase esfarelar. Antes que isso acontecesse, porque eu faço o acompanhamento das coisas que eu proponho, eu fui, fiz o corte e tal e eliminei essa possibilidade. Mas
no meu pensamento, o que, que pode ser usado alternativamente? Você pode usar a mesma matéria-prima que foi utilizada aqui dentro, borracha. E que tipo de borracha de boa resistência você encontra e barato? Câmara de pneu. Então você pode ir até uma borracharia qualquer, né? E pedir uma câmera velha, toda furada, não tem problema. E aí você utiliza dela, ela é um pouco mais fina que o EVA, mas essa espessura que ela apresenta aqui é suficiente para o que você precisa. E aí eu vou fazer então o corte, né, do círculo de acordo com o que tem que ser feito aqui. E depois eu mostro o resultado. A parte que eu falei em relação ao formato, ó, o EVA ele funciona, ele fica corretamente pressionado no aro de fora, protegido nessas duas partes de dentro, mas exposto aqui e aqui. E nessa parte exposta, por receber muita caloria do motor, ele não é tão resistente. Então por isso que nós vamos trabalhar com essa ideia agora da câmara de pneu, porque tem uma resistência muito superior, é feito para adversidades, para aguentar pressão interna, temperatura quente dos pneus, enfim. Ela é um material mais pensado para isso. O EVA ele é feito para vedação, também utilizado em vedação, mas não com temperatura. Então, dessa vez eu vou utilizar essa outra solução e vou apresentar para vocês. Aqui para demonstração é outro motor, o mesmo motor, né? O EA111 1.6 no caso, mas está em outro carro. E aí, este é o defeito, que já deve ser muito comum vocês verem, né? Todo o bloco do motor, parte de cima, fica suja com óleo, e isso vai parar lá nos cabos de vela, desce por toda a lateral do bloco, né? E aqui, nesse caso aqui, foi feito, olha o quanto ele contamina, né? E aí nesse caso aqui foi feito o reparo com o EVA que eu comentei que não dá o melhor resultado. Então, como vocês podem ver, ele não tem a mesma resistência, né? Então, o que, que vai acontecendo? Ele vai estragando por causa do calor. Aqui ele veda bem, mas essa parte exposta ao calor sofre demais. Então, eu tomei a decisão, inclusive, que eu vou substituir esse daqui pelo aquele método feito com borracha de câmera, porque funciona muito melhor, né? E aí, vocês podem observar, né? Depois que eu fiz esse com EVA, eu fiz a limpeza só ao redor aqui, para ver se sujava novamente. Já tem 1000 quilômetros que eu fiz e não sujou mais, quer dizer, eu não limpei aqui para baixo, tá? Eu fiz a limpeza só aqui para poder acompanhar e não sujou mais. Então dá certo, funciona. A única coisa que eu recomendo, né, por essa experiência mesmo aqui que vocês podem ver, não utilizar o EVA, porque a resistência dele ao calor é menor, né? Tá aqui, ó, placa de EVA, tá aqui colocada, né? Mas você vê que ela vai dando uma esfarelada e isso não é bom, não pode entrar no motor. Então, o caminho mais indicado, que dá mais sucesso, é vocês fazerem com a câmera de pneu que nem eu mostrei do outro vídeo. Que nem eu mostrei no vídeo anterior, desculpa. Bom, aí eu fiz a limpeza, né, do vapor que tinha começado a sair novamente. Aí aqui você tem o bocal que a gente já te mostrou. E aqui é a peça de borracha finalizada. Qual o cuidado que você precisa ter? Eu fiz essas medições antes, né? Você vê que ela se encaixa perfeitamente aqui, ou seja, ela veda o tamanho máximo fora e também a medida máxima dentro. E depois de feito isso, você também tem que fazer ela encaixar aqui. Então, aqui também não é nada do outro mundo, tá? Basta vir. Ela tem essas orelhinhas, você coloca aqui assim. Você vê que eu estou fazendo com uma mão só, não é difícil, né? E aí você coloca nos dois. Pronto. Olha aí. Ficou sobreposto aqui.
E agora nós vamos fixar. A primeira vez que fizer a fixação, a borracha está ainda nova, né? Você vai sentir uma certa dificuldade. É normal. E depois você vai ver que a próxima vez que você abrir, depois de o motor ter funcionado esquentado um pouquinho, ela fica até um pouco melhor porque ela dá uma pequena esmagadinha. Mas essa diferença é o suficiente para vedar. Essa borracha deve ter, a câmera de pneu, no máximo 1 milímetro, né? Então, você pressiona. Aí, vocês viram? Eu usei o peso do corpo, eu cheguei aqui, pressionei e girei até parar. Travei. Vamos abrir agora e ver como que o plástico, como que a borracha se comportou. Se ela tá montada bonitinha. Olha aí, tá? Então, cumpriu o papel. Tá começando a fazer a vedação. Você vê que ela já fica uma marca de esmagado, que é a marca aqui. É isso mesmo, né? Então, agora, que foi a primeira vez, foi mais difícil. A segunda, olha, pronto. E assim está finalizado mais esse trabalho que você pode fazer em casa, e você elimina por completo o vazamento que tem aqui na tampa de óleo, sem precisar comprar uma tampa nova, porque afinal de contas essa tampa não dá para dizer que ela está estragada. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com os amigos e siga o canal para ter mais dicas simples de como fazer coisas em casa no seu carro.